Como estão? Esta é a entrevista que eu dei para a TV Record, que foi apenas liberado algumas pinceladas no último domingo espetacular, domingo à noite. E na verdade eu decidi gravar a entrevista que eu passei para eles, exatamente o que eu passei nessa entrevista, mas sem corte nenhum. Se nós fôssemos passar a entrevista, ia ter que ter alguns cortes, é uma entrevista um pouco mais longa, possivelmente ia ter que ter algum intervalo. Então, na verdade, eu estou tendo o trabalho de passar exatamente o que nós conversamos para ficar uma coisa mais continuada, sem muitas pausas e sem interrupções, nem mesmo das perguntas do repórter, que da TV Record nos fez e nos indagou sobre esses assuntos tão intrigantes que nós vamos falar sobre os segredos da alma. E eu diria um pouquinho diferente, o destino da alma. Qual a opinião do cirurgião, do médico que é acostumado a operar, do médico que é racional? Nós iremos falar coisas extremamente impactantes durante esta entrevista. E no final da entrevista, do meio para o fim, eu vou dizer para vocês que muitos querem saber qual é a minha crença e outros detalhes que eu não vou ficar em cima do muro em relação a essa entrevista. Eu quero apenas me apresentar. Tem muitas pessoas que vão receber essa entrevista e eu gostaria que todos vocês compartilhassem. Vamos alcançar o mundo, vamos impactar o mundo com essa entrevista sobre esse assunto que poucas pessoas querem falar, muito menos médicos. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou cirurgião, eu sou coloproctologista, eu sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E nós temos um canal no YouTube chamado Planeta Intestino, que nós estamos com quase 5 milhões de inscritos, já passamos de 300 milhões de visualizações e já temos quase 2,5 bilhões de compartilhamento no YouTube. Temos uma página no Instagram que quem não nos segue, eu sugiro você seguir, é dr.fernando_Lemos, trazemos coisas diferentes do que nós trouxemos aqui no YouTube. Eu moro no Rio Grande do Sul, Brasil, que eu sei que tem muitas pessoas que estão de outros países nos acompanhando. O Planeta Intestino já alcançou os 5 continentes. Isso aí é algo de muita relevância e orgulho para todos nós. Eu moro numa cidade do interior chamada Rosário do Sul, uma cidade de 40 a 42 mil habitantes. Uma cidade pacata, uma cidade muito bonita. Aqui nós temos um povo extremamente carismático e cativante. Se você chegar no nosso município aqui, vai chegar pessoas para conversar com você. Fica aqui na Campanha Gaúcha, 100 quilômetros do Uruguai. Aqui é famosos as carnes, os cortes de carne, né? Porque aqui é a terra da pecuária, a terra da agricultura, né? Rosário do Sul, São Gabriel, Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Livramento formam aqui a Campanha Gaúcha. Temos nós chamamos de Praia das Areias Brancas, é como é conhecido o Rosário do Sul, porque tem um balneário com um rio chamado Rio Santa Maria, muito bonito. Temos aqui a Serra do Caverá, que é um local que tem uns cerros, que inclusive vai ser implantado um parque eólico, muito bonito também, um local que muitas pessoas vêm para conhecer, fazer um ecoturismo, é muito interessante. E por que eu estou em Rosário do Sul? Eu sugiro, pessoal, todos vocês assistir um podcast chamado Inteligência LTDA, que é Inteligência Limitada, com o Rogério Vilela. Eu dei uma entrevista lá para ele de 4 horas e eu contei para ele qual o real motivo de eu estar em Rosário do Sul. Por que eu não estou numa cidade de 1 milhão, 2 milhões de habitantes? Por que eu não estou fora do país? Porque, na verdade, eu estou provando para o Brasil e para o mundo que você consegue fazer uma medicina de ponta, de primeiro mundo, numa cidade do interior. Apenas te capacita, faz uma formação muito boa e tem equipamentos de primeira linha na tua mão. Aí você faz a medicina como se você tivesse feito nas maiores capitais do mundo. Eu digo que a medicina que eu faço na minha cidade é a medicina que qualquer médico faz em Miami, ou em Londres, ou em Paris, ou em Tóquio, citando apenas algumas cidades que nós temos muitas vezes como referência de medicina. E nós temos uma gama de pessoas que vêm do mundo todo, que peregrinam até Rosário do Sul. Outros fazem a telemedicina, que é online,
para ter o nosso atendimento. E isso aí tem impactado muitas pessoas. Eu me criei nesse município, eu tenho uma família de médicos, meu pai é médico, primos médicos, os casados com os primos médicos, somos 13 médicos na família. Eu tenho uma história aqui toda em Rosário do Sul, então foi por isso que eu retornei para cá. E nesse podcast Inteligência Limitada, só você escrever Inteligência Limitada, Dr. Fernando Lemos, você vai ver coisas interessantes, inclusive coisas de medicina, da proctologia, eu falo nesse podcast. Sugiro você assistir na íntegra. Bom, vamos lá. Vou começar com um dado chocante. 70% dos médicos dizem que acreditam em Deus ou, ao menos, acreditam que tem um ser superior que comanda o universo. Essa foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e fizeram entrevistas em várias cidades e capitais de toda a América. Então é uma entrevista que mais ou menos reflete o que acontece no mundo. Foi uma entrevista com significância estatística, uma pesquisa. Só que desses 70% que dizem que creem em alguma força maior, vamos chamar de Deus, 87% deles dizem não acreditar em manifestações, entre aspas, sobrenaturais no corpo humano. Alguma cura física, algum milagre. A maioria deles diz, não, isso não existe, isso foi uma coincidência, foi mau diagnóstico. Por que isso acontece, pessoal? Vamos lá. Primeiro de tudo, médico é uma classe extremamente cética. Cirurgiões, tipo eu, são mais céticos ainda do que médicos de especialidade clínica. Porque nós somos acostumados a abrir, cortar, operar, tirar a doença com as mãos fora. Então nós aprendemos na faculdade de medicina a tratar hipertensão arterial, pressão alta, problema de próstata, problema de pulmão, problema de diabetes, problemas de intestino. Quem é cirurgião aprende a operar. Quem é clínico se especializa na sua área. Só que nós não somos ensinados nada sobre a parte sobrenatural. E muitos acabam ficando com dúvidas e intrigas uma vida toda sem comentar com esse assunto. Sabe por quê? Porque o ser humano, e a classe médica também é assim, é melhor você dizer que não acredita, é melhor você dizer que não existe algo que você desconhece ou algo que você não vai ter como explicar para o teu paciente. Nós médicos sempre queremos fazer o diagnóstico através de exames e chegar e dizer para o paciente, ó, é assim, é isso que você tem, a cura é por esse lado. Ou chegar e dizer, olha, para a família, o caso do teu familiar é um caso incurável, vamos fazer o que a gente pode fazer apenas para amenizar a dor. Mas nós temos medo, receio e principalmente desconhecimento em falar sobre estas coisas que não têm explicação. E o ser humano tem essa tendência. Mas eu acho isso muito, muito perigoso, pessoal. Na verdade, eu quero dizer para vocês, eu atendo pessoas de todas as religiões, todas as seitas. Não estou aqui para defender nenhuma, mesmo citando ao longo da nossa entrevista, como eu citei, no Domingo Espetacular, qual que é a minha religião, em que eu creio. Eu vou citar para vocês, mas eu atendo pessoas de qualquer seita, de qualquer religião, de qualquer crença. E eu não falo e não costumo falar sobre esses assuntos que eu estou trazendo aqui, nessa noite. Na verdade, tem coisas que eu vou contar aqui que é apenas a segunda vez que eu estou contando. Por quê? Porque os pacientes me procuram para tratar o corpo, para eu operar, para eu fazer um exame, para eu fazer um procedimento, para eu medicar ele. Primeiro, não tem tempo. Mesmo a minha consulta médica sendo uma consulta lenta, porque eu acho que ninguém pode ter consulta rápida com médico nenhum. Saúde, eu sempre digo, temos só uma. Nunca esqueça disso. Saúde só temos uma. Cuide dela. Depois dessa, não tem outra. Não é que nem carro que tem peça de reposição. Saúde não tem. Então, consulta tem que ser uma consulta demorada. Minhas consultas são demoradas. E eu não tenho tempo de falar sobre isso. E muito menos quero discutir sobre o que a pessoa crê e o que não crê. Eu não estou ali para isso. Eventualmente, eu digo para vocês, muito eventualmente, alguns pacientes que chegam numa angústia tão tremenda
e eles me perguntam alguma coisa da área espiritual, obviamente eu não vou ficar sem me posicionar. Alguns pacientes que já chegam e dizem, doutor, olha, eu preciso que o senhor me diga sua opinião sobre esse assunto, alguma coisa que nós não aprendemos com a medicina. E eu tenho uma vivência dessa parte, vamos dizer, espiritual, desde que eu nasci. Então eu tive um ensinamento muito grande da minha família, dos meus avós, que nos levaram a entender que essa parte que nós não compreendemos, talvez ela seja muito mais real, a parte espiritual, do que a própria parte física. Possivelmente você que não acredita em nada, tá que nem os médicos, que é melhor dizer, olha, não tem explicação. Então a gente se fecha nesse mundinho, alguém vem nos contar e diz, isso é bobagem, vamos deixar assim. Eu também não gosto de falar, mas como eu fui convidado pela Record TV para me posicionar, para eu não ficar em cima do muro, obviamente, porque eu tenho plena convicção e crença do que eu estou falando é real. Por exemplo, vamos citar um exemplo bem claro. Tinha uma paciente, faz uns 6, 7 anos essa história, que nós fizemos um exame de videocolonoscopia, que é um exame para prevenção de câncer de intestino, que a partir de 45 anos todas as pessoas têm que fazer. E foi descoberto no lado direito do intestino dela um câncer no cólon ascendente, um adenocarcinoma de cólon ascendente. Era uma paciente que estava na fila para fazer a cirurgia, só que antes de chegar a data dela, ela tinha cirurgia, para vocês entenderem, vamos fazer, por exemplo, na quarta-feira da outra semana. E ela veio na sexta-feira da semana e chegou e disse para mim, doutor, eu não quero me operar porque eu fui curada. E eu disse, muito bem. Só que para nós podermos crer na sua cura, porque a senhora tem uma biópsia mostrando que tem um adenocarcinoma. E estava eu e mais 2 assistentes nessa sala, e ela conversando comigo. E eu disse, eu creio em milagres, se é isso que a senhora quer me perguntar, eu creio. Só que eu creio também num Deus que não precisa ter jeitinho para fazer milagre. Se fez milagre, fez. Não tem essa história de enrolação, de criar todo um ambiente de emoção, não precisa não. Se tem cura, nós vamos fazer um exame e vamos lá olhar aquele câncer que eu vi e doutor, eu expedi todo o câncer. Eu disse, olha minha senhora, pela parte médica, pela parte da especialidade, isso não existe. O câncer não se solta. Ele disse, mas doutor, a minha família e eu, nós estávamos em oração e eu expeli o câncer de noite, senti uma coisa muito quente na minha barriga e eu expeli esse tumor. E eu disse, muito bem, vamos fazer o exame. E quem me conhece, pessoal, quem convive comigo, todos os funcionários, amigos, conhecidos, sabe que eu tenho meus argumentos muito fortes. Se você me convencer ao contrário, eu mudo. Obviamente, eu acho que a pessoa que diz que não muda os seus pensamentos é uma pessoa com QI bem pequenininho. Porque nós estamos sempre em evolução e em aprendizado. Mas eu digo para você, é difícil me convencer. É muito difícil querer me enrolar. Não sou melhor do que ninguém, eu sou como essas pessoas que gostam das coisas de fatos. E eu digo contra fato, não tem argumento. E nós vamos fazer a videocolonoscopia nessa paciente. E cadê o câncer no lado direito? Aonde está? Não estava lá. Qual a explicação médica para isso? Existe? Não existe. Contra fato, não tem argumento. Eu estou operando com uma paciente acordada e a paciente chega no meu consultório médico e me diz, doutor, eu estou a 2 consultas para lhe dizer algo, só que eu estou, desde que eu fiz a cirurgia, inclusive eu conversei com o senhor enquanto o senhor estava me operando, que era uma raquianestesia do umbigo para baixo, conversei com o anestesista para poder descobrir se eu não estava sonhando, e eu quero lhe dizer que eu sou ateia, eu não acredito em nada. Inclusive ela é de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul chamada Bagé. É minha paciente até hoje, talvez essa entrevista aqui ela vai assistir, e ela vai lembrar muito bem disso. E ela encheu os olhos de lágrimas e disse, doutor, acima do senhor, à minha direita, tinha um ser com o aspecto de Cristo, de Jesus, parado com a mão no queixo e olhando para baixo. E do lado dele, 2 seres de aspecto angelical, todo o tempo da cirurgia. E essa paciente já estava com lágrimas nos olhos
E eu disse para ela, por que a senhora não me disse antes? Ela disse, eu achei que o senhor ia dar risada em mim, ou dizer que eu estava louca, ou dizer que eu estava talvez sonhando ou sedada. Eu não estava sedada, ela não estava realmente. E eu disse para ela, não, a senhora não tem que ficar constrangida com nada. Este é o meu amigo, Jesus, que eu convido todas as cirurgias para participar comigo. Todos os exames, procedimentos, eu convido ele. Eu não estava enxergando, a senhora estava. Então, na verdade, essa parte espiritual, ela está querendo ser para a senhora ouvir, para a senhora crer, passar para as pessoas que não creem nisso aí, e eu lhe dou toda a liberdade de não decontar isso. Ela disse, mas doutora, eu tenho total convicção do que eu vi. Várias vezes eu pisquei o olho, fechei os olhos, falei com o anestesista, e estava lá. E eu disse, fica tranquila. Tu falou para a pessoa certa, porque eu poderia dizer para você que eu não tinha explicação para isso. Mas eu tenho explicação sim para isso. Então são esses alguns detalhes de coisas tremendas que eu poderia ficar aqui com vocês quase um dia conversando. Vamos fazer outros vídeos em relação a isso aí. Mas vamos ser objetivos, pessoal. Nós somos formados por 3 coisas. Corpo, que é isso que você toca. Alma, que está dentro do corpo, que na verdade nós sabemos que da alma procede os 5 sentidos, da alma tem nossos pensamentos, nossos egos, nossos superegos, nossos desejos, nossos planejamentos na alma. E existe uma parte mais profunda, chamada espírito. Essa parte é uma parte que tem um quebra-cabeça com uma peça única lá dentro que se você não preencher, você nunca vai conseguir ser pleno na sua vida. E se você conversar com a ciência atual, vão te dizer, não, sim, tem corpo e tem alma. Eu também não vou entrar muito nos detalhes só específicos do espírito, que é para nós não estamos aqui numa aula de teologia. Vamos dizer a parte do corpo e a parte da alma. Vamos chamar assim para ficar mais fácil de entender. Quem já foi em velório? Quem já viu alguém morrer? Todo médico já viu muitas pessoas morrerem. Infelizmente faz parte do nosso dia a dia. A pessoa está ali, está viva, o coração batendo, daqui a pouco apaga tudo. O monitor cardíaco fica uma linha reta. E a pessoa já não tem mais vida. Tu tem a nítida impressão que ali está só o boneco. Ali está só o barro. Porque na verdade foi nos dito pela Bíblia, que eu creio, que o homem foi feito do pó da terra. E descobriram faz apenas uns 25, 30 anos que todos os elementos químicos da nossa pele, do nosso corpo, tem o sol. A recém agora chegaram a uma conclusão, porque 20, 30 anos é ontem, para a ciência, para a medicina, que os nossos elementos químicos é o mesmo que tem no pó da terra. Então ali, e a palavra de Deus diz que do pó nós viemos e do pó nós voltamos. Então você está ali e você vê onde é que foi a alma, onde é que foi o espírito. Porque a alma e o espírito são eternos. O corpo, ele tem uma finitude. Ele tem um tempo de vida e acaba. E eu tive uma experiência extremamente chocante na minha vida. Fazem mais ou menos uns 22 anos, no ano de 2000, 2001. Eu estava num hospital de plantão em Porto Alegre. Eu falei para a produção da Record que eu não iria citar o nome do hospital. E eu estava de plantão e eu tinha operado um paciente de um quarto 109. Neste quarto tinha 6 pessoas, era um quarto do SUS. E nós operamos, eu e a minha equipe, e fizemos uma cirurgia muito extensa e uma cirurgia muito bonita. O paciente tinha um câncer de pâncreas. Na época que eu fazia a cirurgia da parte digestiva, porque todo coloproctologista, o especialista da parte de intestino, reto e ânus, primeiro tem que fazer o pré-requisito da cirurgia geral, cirurgia digestiva, para ser coloprocto. Naquela época eu operava fígado, pâncreas, esôfago, cirurgia bariátrica. Faz mais de 20 e poucos anos, 20, 21 anos que eu não mexo mais nada com a parte da cirurgia geral, estou só na minha especialidade. Nós tínhamos operado um câncer de pâncreas nele. Fizemos uma cirurgia que é uma das maiores cirurgias da parte digestiva, chamada DPT.
é duodenopancreatectomia. Na verdade, tu desmonta o paciente lá dentro, faz várias anastomoses, várias emendas, e o paciente estava muito bem. A ponto de que eu cheguei na véspera desse acontecido e eu disse para a família assim, tal dia, no outro dia, o fulano de tal vai ter alta, podem vir buscar ele. E eu estava dormindo uns 5 andares acima, daqui a pouco toca o meu bip. Era o tempo que não tinha ainda celular disponível para todo mundo, e no hospital era um bip. E esse bip tinha 2 barulhos. Era um barulho que, quando chamavam para atender alguém nos postos, que a gente dizia, alguém com dor pós-operatória, que eu atendia só os postos cirúrgicos, né? Dor, alguém que está com sangramento, algum acesso venoso que as pessoas não conseguiam pegar, que tinha que passar um intracate na jugular ou na subclávia. E tinha um outro toque, que era um toque diferente, eu fazia um diferente, que era o toque da parada cardiorrespiratória. Quando dava isso, era uma correria. E eles sempre avisavam o pessoal da cirurgia, que nesse dia era eu, e o pessoal da clínica médica, da medicina interna, os clínicos. E sempre era uma correria. Quem chegava primeiro, ou o pessoal da cirurgia, ou da clínica, é o que ia assumir a ressuscitação do paciente. É o que ia entubar, que é o que ia dizer que medicamentos fazer, faz atropina, faz adrenalina. Obviamente que os outros colegas ficavam também no quarto ali, tem que ajudar na massagem cardíaca. Tinha o pessoal da enfermagem, a enfermeira-chefe, todo mundo. E a gente chegou correndo lá e nós fomos os primeiros a chegar. Já estava o pessoal da enfermagem do posto ali, que foram os que me chamaram. Entubamos o paciente, eu assumi essa parada cardiorrespiratória e nessa descida, que eu desci pelas escadas para ser mais rápido, eu li no BIP que era o quarto 109. E eu fui pensando comigo, tomara que não seja o meu paciente que estava tão bem. Quando eu entro no quarto, cansado, esbaforido, quem é que tinha tido a parada cardiorrespiratória? O meu paciente, que estava tão bem. Eu entrei num desespero no sentido de tristeza interna, obviamente não expressei na hora ali. Começamos a reanimação do paciente e em qualquer lugar do mundo tem uma regra. Se em 30 minutos o paciente não retorna, não é ressuscitado, você para de massagem, para de dar o oxigênio, que a gente fica no ambu apertando, para de fazer as medicações. Chegamos em 30 minutos e nada, me avisaram, doutor Lemos, que é como me chamavam nesse hospital, bateu os 30 minutos. Eu disse, pessoal, vamos mais um pouquinho. Eu estava com tanta ânsia de fazer com que aquele paciente se reanimasse. Chegamos perto de 45, 50 minutos, para não ser tão preciso, nada no meu paciente. Aí eu disse, pessoal, muito obrigado pela ajuda de todos. Infelizmente, não tivemos sucesso. E cada um volta para os seus quartos para dormir. Era 13h30, quase 4 horas da madrugada. E para nossa surpresa, quando eu disse isso e paramos com ele, aquele homem começou a se mexer de uma forma muito estranha. E para piorar a situação, algo que é de cinema, de filme, a luz do quarto ficou numa meia fase. Parecia literalmente um filme de terror, sendo presenciado por muitas pessoas. Resumo da obra. Todo mundo saiu do quarto correndo. Os pacientes que estavam nos seus leitos com o seu soro saíram com o soro. E eu fiquei lá com aquele paciente se mexendo, fazendo uns grunhidos, uns barulhos horríveis. E nós, como eu expliquei para vocês, médicos, sempre temos explicações para dar. Existe uma coisa chamada mioclonias, que são os movimentos totalmente involuntários, que às vezes os pacientes depois que morrem têm, mas geralmente nos primeiros 5 minutos, 10 minutinhos de uma reanimação e os pacientes parou e não teve reanimação, ele pode ter uns movimentos que a gente gosta de explicar, não, isso é uma mioclonia, isso é, fica calma pessoal. Ele está morto, mas está com a pupila dilatada, como era o caso desse meu paciente, midríase bilateral, estava com o monitor cardíaco totalmente sem oxigenação, nem nada, sem pulso, estava morto. Só que ele começou a se mexer de uma maneira diferente. Uma maneira assim que ele se contorcia os pés, se contorcia as mãos, que tu vê, ele não está morto. E esse homem se mexendo, tinha alguns colegas que ficaram na porta do lado de fora lá,
Muitas pessoas presenciaram isso. Mas quem ficou ali com ele, porque era comigo essa experiência. Para talvez um dia eu contar para algumas pessoas, como talvez eu estou dando aqui nessa entrevista, e é um assunto que eu vou dizer para vocês, é um assunto que eu não gosto muito de falar. É um assunto que sempre ficou a sete chaves. Quem presenciou, ficou por isso mesmo. E aquele homem está fazendo uns barulhos assim, ó, de dor, de insatisfação. E num momento eu olhei para uma janela, a cama dele ficava encostada com uma janela. Um lado ficava na janela, o outro ficava na parede, era bem no canto. Era o quarto, era a cama bem lá do fundo. Eu vi literalmente, vindo de fora da janela, uma sombra escura e claramente tinha como se fosse alguns seres se movimentando dentro dessa sombra. Foram até esse meu paciente. Quando eu vi aquilo saindo dele novamente, aquele corpo ficou estagnado e morto, o boneco ficou parado. E ele deu como se fosse um último grunhido, grito, não sei. Só que com um pavor tremendo. Assim, ó, triste do que estava acontecendo. Era essa explicação que eu posso passar para vocês aqui. E saiu esse vulto escuro pela janela novamente. E aquele homem ficou como morto, como ele deveria ter ficado, porque ele não foi reanimado. Morreu. Mas claramente, a alma e o seu espírito, vamos dizer a alma, foram para um local que ele não queria ir. Eu consegui entender completamente isto. Ele estava insatisfeito para onde ia ir. É um local de sofrimento. Amigos que estão nos assistindo aqui, na verdade, existe sim coisas após a morte. Existe sim uma eternidade que todos vamos nos deparar. Tem um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Muitas pessoas já leram. E no início do livro ele faz uma ilustração em relação à vida eterna que nós temos. A eternidade que não acaba nunca mais. Ele diz, olha, essa nossa vida terrena aqui de 70, 80, 90, 100, 110 anos, ela está dentro de um parênteses, apenas de uma linha, da primeira página, num livro de infinitas páginas. Só que a decisão para onde nós queremos conduzir a nossa alma, a decisão é feita aqui em vida. E essa experiência que eu passei foi para me dar mais convicção ainda de que nós temos que ter uma vida íntegra, uma vida com fé e uma vida com a crença na pessoa, no ser certo. E na verdade, quantas pessoas que estão aqui me assistindo nessa entrevista não têm um vazio tão grande na sua vida? Por que a gente fala que tem a síndrome dos 27, 28 anos? Que muitos artistas se matam? Vocês nunca pensaram nisso? O vocalista da banda de rock Nirvana, Amy Winehouse, quanta gente poderia falar aqui assim? Que acabam se tirando sua vida? Não tem dinheiro, não tem fama, não tem sexo, não tem festas, não tem mulheres? Tem. Só que estas coisas satisfazem o corpo. A parte interna, essa parte do espírito, ela não é satisfeita com nada. Por isso que tem pessoas que não saem nunca de depressão, pessoas que não saem nunca da ansiedade, pessoas que não saem nunca daquela situação de tristeza, de que diz, olha, eu chego em casa, eu tenho uma sensação ruim dentro de mim. E isso aí, na verdade, é um vazio que você não está sabendo preencher. E se você não entender isto, você vai passar a vida toda procurando. E eu estou passando aqui para vocês o que de melhor eu tenho.
Cheguei hoje de 8 procedimentos do bloco cirúrgico. Estou aqui, estou gravando esse vídeo, porque eu quero que vocês escutem isso da boca de alguém que sabe o que está falando. De alguém que presenciou. Eu contei só essas poucas experiências, tem tantas e tantas outras experiências semelhantes e impactantes em relação a esse assunto aqui. O famoso escritor russo, obviamente já morto, Dostoiévski, no final de sua vida ele falou uma coisa muito interessante que eu sempre que eu posso eu digo, e repito, todo homem e toda mulher tem um vazio dentro de si do tamanho certinho de Deus. Na verdade, aquele quebra-cabeça, ele tem um formato muito claro. Se você não colocar Deus, se você não colocar o seu Filho Jesus Cristo na tua vida, você vai estar sempre com essa sensação de que o dinheiro não satisfaz, o teu casamento não satisfaz, os teus filhos estando bem não satisfaz nada, porque na verdade a parte espiritual é aquela parte nossa que almeja ter contato com o Criador. Então, quando você se envolve com essa parte espiritual, você se envolve com Deus, você se envolve com Jesus Cristo, parece que você está pleno. Quantas e quantas pessoas fora de consultório que me encontraram e disseram, olha, passei a minha vida toda procurando. Mas que pena que eu demorei agora nos meus 65, 70 anos para descobrir isso. Eu disse, não te queixa, não te lamenta. Tu tem uma eternidade pela frente. E a eternidade você vai ter que decidir por aqui. Existe uma eternidade feliz, existe uma eternidade plena e existe sim um local de tormento. Que possivelmente esse paciente que eu presenciei foi para esse local. Quantas experiências de pessoas que estavam em UTI entubadas retornaram e contaram coisas espetaculares. Aquele famoso livro que virou filme do neurocirurgião ateu dos Estados Unidos, que se converteu, vamos dizer assim, porque uma criancinha que estava em coma voltou e chamou a sua mãe e disse que conheceu no céu o seu maninho. Inclusive deu um nome. E a mulher entrou em desespero, em choro, porque ela tinha feito um abortamento espontâneo no segundo ou terceiro mês de gravidez. E nunca tinha contado para essa criança de 4 ou 5 anos. Então, o céu é de verdade. Existe sim esperança. E contou tanta coisa que aquele médico acabou se convertendo, ele que se dizia ateu, que lutava para falar tudo que na verdade, as pessoas que são crédulas, as pessoas que são crédulas, as pessoas que creem, talvez inventam as coisas, é que depois que tu tem a tua experiência, você consegue entender muito mais essas coisas que eu estou falando, que às vezes parece algo tão abstrato. Então, pessoal, a minha sugestão, que nós estamos falando aqui de alma, a tua alma é eterna. A tua alma tem um valor eterno. Você tem que preenchê-la com a coisa certa. Não esqueça que aquela pecinha não preenche com nada. Nós podemos ter até algumas alegrias passageiras. Estamos sempre em busca de preencher a nossa existência. Ah, eu quero comprar um carro novo. Quando tu compra, já perde a graça e você tem que ir atrás de outro desejo. Ah, eu queria fazer aquela viagem para Disney. Faz, depois passa a graça. O ser humano passa nisso e sempre achando que é assim mesmo. Não é assim não, pessoal. Eu gostaria, como médico e como especialista, que vocês procurassem pesquisar o que eu estou dizendo. Procurem pessoas, procurem igrejas sérias. Ah, tem igrejas que são falcatrua? Claro que tem. Tem pastor falcatrua? Mas é óbvio que tem. Mas eles não representam Deus. Eles representam a si mesmo. E nem a denominação não representa, porque tem pessoas boas lá dentro. Tem juiz corrupto? Tem. Tem médico corrupto? Tem. Tem mecânico corrupto? Tem. Todas as áreas tem. Mas nós não podemos nada colocar a culpa no Criador por coisa que as pessoas fazem. Eles vão pagar pelo que estão fazendo. E isso aí faz com que muitas pessoas acabem se afastando de conhecer a verdade, de preencher esse vazio existencial de dentro da sua alma. Talvez quem esteja me assistindo agora aqui esteja com depressão, com tristeza, com angústia,
Talvez você está sentindo que está com um vazio enorme dentro de ti. Estou te passando. O que está faltando? Essa semana mesmo eu fiz uma consulta, uma jovem de 32 anos, de São Paulo, capital, e ela disse para mim, eu tenho tudo, já conheci o mundo, mas eu tenho vontade de morrer todos os dias. Por quê, pessoal? Por quê? Ela não está preenchendo a alma dela com o que tem que preencher. Ela está preenchendo apenas com a coisa que esse corpo gosta. E nada contra de você ter as coisas, viajar, desfrutar, comer bem, lutar para dar o melhor para tua família. Nada contra. Eu estou falando uma coisa um pouco mais profunda. Uma coisa que ninguém quer conversar. Uma coisa que tu acha, isso são para as pessoas fracas que têm que se aproximar de Deus. Não, pessoal. Me perdoem, mas eu não tenho nada de fraco, eu não tenho nada de bobinho, eu não tenho nada de conversinha no meu ouvido para querer incutir uma ideia que não existe. Eu estou falando do que eu sei e do que eu creio. Quer que eu conte mais uma experiência interessante? Essa experiência que eu vou contar agora, eu não contei lá no podcast do Rogério Vilela, Inteligência LTDA. Vou falar para vocês. Passou uma paciente da nossa clínica, Clínica Lemos, aqui em Rosário do Sul, na frente do meu consultório, do outro lado da rua. Ela passou, olhou, foi até a esquina, retornou, olhou de novo e teve que entrar na clínica. Foi lá e falou com a minha secretária, não foi comigo. Estava a minha secretária, estava a secretária de um outro colega médico, que é o meu pai, que trabalhamos junto, Dr. Clóvis Lemos. E ela chegou e falou para minha secretária, tu pode passar um recado pro Dr. Fernando? Diz para ele que nessa portinha do lado, que é uma porta que só o pessoal da clínica entra, eu, o Dr. Clóvis trabalha comigo, minha esposa que é advogada, os outros funcionários entram por ali, os pacientes entram por outra porta, naquele lado ali. Diz para ele que tem um anjo muito grande ali na frente, com a mão numa espada, como se estivesse protegendo essa clínica. E eu não tô louca. Eu subi e desci 2 vezes para isso, porque eu vi na primeira vez e falei que era ilusão minha. E agora eu voltei. Eu estou enxergando ele lá. Chamou minha secretária para sair, ela olhou, ela não enxergou nada. Porque aquela visão era para aquela senhora ter. E ela disse, conta para o doutor Fernando, por favor. E aí minha secretária veio e me contou. Sabe o que eu disse para ela? Eu não me surpreendo. Sempre que eu faço as minhas orações, eu peço para que Deus coloque os seus anjos na frente da minha clínica, protegendo a clínica e protegendo todos os pacientes que chegam nessa clínica. E essa paciente teve essa visão, que obviamente quando foi contada para mim eu me impactei, eu me emocionei, dizendo, tudo é real. Muito mais do que a nossa razão imagina. Eu sou da Assembleia de Deus de Rosário do Sul. Desde que eu nasci, eu me criei nesta igreja. O Salvador da minha vida é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que eu creio que é o único Salvador. Eu creio na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Eu creio piamente que quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para serem eternos, e foi para isso que Deus criou. Só que quando eles pecaram, Deus fez no jardim apenas um desafio para eles. Pode comer de todas as árvores, mas não come daquela. Apenas para poder ver da obediência, porque as coisas com Deus nada é forçado. E justamente eles erraram naquilo. Por isso que depois que foram expulsos deste jardim, que entrou todas essas mazelas que nós vivemos hoje em dia. Tudo. E a gente coloca a culpa sempre em Deus, né? É a culpa do pecado. Nós carregamos isso. E na verdade, nós temos que descobrir logo o que nós temos que fazer para preencher essa vida que passa muito rápido. Eu operei uma jovem ontem de 21 anos, quase morreu, com um abscesso na coluna, pegando a parte do reto. Quase morreu. O que seria da alma dela? Eu fiquei pensando, eu penso seguidamente isso. Será que ela tem esse conhecimento? Será que não faltou alguém chegar e contar isso para ela? Mais uma vez, eu quero dizer para vocês claramente que eu não falo esses assuntos com ninguém.
Eu abri para essa reportagem da Record, porque eles me pediram especificamente sobre isso, porque eles viram um podcast lá com o Vilela, no Inteligência Limitada, e queriam que eu contasse. Eu digo, estou contando aqui, segunda vez que eu estou contando para público algumas dessas experiências. Lá eu contei algumas outras também. E na verdade, eu como médico, como cirurgião, até quando Deus permitir que eu trabalhe, que eu esteja aqui nessa terra ainda, eu sei que eu vou passar por grandes experiências, que todos os dias eu passo, nas cirurgias, nos exames, e coisas incríveis que eu fico pensando que se eu não tivesse tido essa vivência espiritual, essa vivência na igreja, eu ia ficar tão angustiado. Vocês sabiam que a profissão médica é uma das profissões que tem maior suicídio do mundo? Foi publicado agora, acho que foi em outubro passado, uma nota que nos Estados Unidos, um médico se mata por dia. É muita coisa. Sabe por quê, pessoal? Não é só por causa da carga de trabalho. Não. É por causa de muitas dúvidas. Muitas coisas que às vezes ficam corroendo lá de algumas pessoas. A maioria assim, eu não vou pensar nisso aqui. Se você gostou dessa entrevista, você tem que compartilhar com seus amigos. Tem que compartilhar. Se você quiser para o YouTube passar para mais pessoas, curta. E obviamente, se você não faz parte da nossa família, do nosso canal chamado Planeta Intestino, clique em inscrever-se. E no Instagram eu te espero, dr de doutor, _Fernando, _Lemos. Eu estou aqui nessa entrevista passando o que de melhor eu tenho na minha vida para você. Não é meu dinheiro, não é meus carros, não é o edifício que eu moro, um edifício só com a minha família, que era um sonho que nós tínhamos, só mora nós. Não é os locais que eu já conheci, não. O melhor que eu tenho é esse vazio que é preenchido. Que algum dia essa entrevista vai fazer sentido para você e você vai lembrar do que você ouviu aqui nessa entrevista que eu passei para a Rede Record de televisão no programa Domingo Espetacular. Um abraço a todos, fiquem com Deus e não tenha pré-conceitos, ou seja, conceitos formados e firmados sobre alguma coisa que às vezes você está perdendo uma oportunidade de subir um degrau na tua existência física e espiritual apenas por dizer isso não existe, isso é bobagem, isso é coisa da mera ilusão de pessoas com cabeça fraca e com QI pequeno. Eu te garanto que não. Abraço a todos.